Boa tarde, queridos alunos, oizinho, eu sou a professora Kátia Bonita, professora de matemática e física, há 31 anos, né? Então a professora de vocês, a Cutinha, né, pediu para eu fazer um depoimento a respeito da minha disciplina, né, de matemática específico, né? Então eu tô aqui para falar para vocês qual é a utilidade da matemática, para que serve a matemática, né? Mas antes eu tenho que falar para vocês que a matemática para mim é tudo na minha vida, né? Eu devo a matemática à minha casa, o sustento do meu lar, né? A criação dos meus filhos. Então a matemática para mim é algo importantíssimo e mágico. Eu desde pequenininha eu gosto de matemática, né? Então quando eu ouço aluno falar para mim, eu não gosto de matemática, eu fico até chateada, porque matemática para mim é o ar que eu respiro, né? Bom, então vamos falar sobre a matemática, né? A matemática é uma disciplina importantíssima. Ela, junto com a língua pátria da gente, que é o português, são as duas disciplinas mais importantes, né? Da escola de vocês, da vidinha escolar de vocês, ok? Porque o português, sem o português a gente não conseguiria ler, né? E porque a matemática, ela abre portas para várias outras disciplinas, né? Para todas as disciplinas das ciências da natureza, que é a física, a química, a biologia também, né? Porque quando a gente estuda biologia, na parte de genética, na parte de gráficos, a gente utiliza matemática. Na geografia, a gente utiliza bastante matemática. Então, em todas as disciplinas, a gente vai precisar da matemática, ok? Bom, a matemática, ela tem uma linguagem toda especial, né? Assim como o inglês, ele tem toda uma forma de existir, de ter, né? A matemática também tem a sua linguagem, né? A gente tem que saber o sinal de maior, de menor, tal que, né? Função, logaritmo, exponencial. Então, essa linguagem matemática, ela é encantadora porque ela é igual no mundo inteiro, ela é uma linguagem universal. Então, o aluno que sabe matemática aqui no Brasil, ele vai saber matemática em qualquer lugar do mundo. Ele vai assistir uma aula de matemática e não vai ficar perdido. Por mais que o professor esteja falando em outra linguagem, em outra língua, né? Mas ele vai entender o que o professor está colocando na lousa. Então, a matemática, ela tem uma linguagem específica dela, ok? Eu digo sempre que tem alunos que perdem a vontade de aprender matemática porque a matemática, ela é um trem, né? E esse trem, um vagãozinho vai depender do outro. O primeiro vagãozinho, que puxa todos os outros vagões, são as 4 operações, é o início da matemática, são os números e as 4 operações. Se aquilo ali não está bem estruturado, se o aluno não sabe as 4 operações muito bem, não sabe na tabuada, né? Não sabe uma conta de dividir, ele se perde, né? A matemática para ele ficou sem sentido. Então, aquilo que quando o aluno fala que ele não sabe matemática, que ele não gosta da matemática, é porque foi naquele instante que ele se perdeu, né? Foi na hora que ele tinha que aprender as 4 operaçõezinhas que ele se perdeu. E aí, os vagões, eles vão sendo formados, né? Aí, no segundo vagão vão entrar os outros números, né? Os números fracionários, os números decimais, os números negativos. No outro vagão vão entrar as letrinhas, né? Que muitos alunos falam assim, nossa, entrou as letras, agora não tenho nada mais, né? Mas as letras que fazem a gente, né? Viajar, literalmente viajar em outras profissões, nas profissões, né? Porque se você vai fazer um projeto de um carro, um projeto de uma casa, a construção de uma ponte, você vai utilizar as letras, porque no primeiro momento, você não está entendendo o que você vai fazer. Você tem a ideia, mas você começa assim, mas quanto que ela vai medir? Qual vai ser o comprimento dela? Quanto que ela vai ter que aguentar? Quanto peso ela vai ter que aguentar?
Então, essas suposições, você vai colocando as letras. Ah, eu não sei o tamanho da ponte, X. Ah, quanto peso que ela vai ter que aguentar, Y. Ah, quantas vigas elas vão ter que ter? Não sei no primeiro momento. Ah, coloca Z, né? Então, as letras, elas fazem parte de um mundo de projetos. E esse mundo de projetos, ele leva a gente nas profissões das engenharias. Então, as engenharias, elas utilizam matemática com todas essas letrinhas. A linguagem de máquina, do computador que vocês adoram, dos smartphones e tal. Essa linguagem, ela é toda matemática, né? Ela é de uma álgebra específica na matemática que se chama álgebra booleana, do 0 ou 1. Né? Então, a matemática, ela está toda envolvida nessa área de engenharia. Todas as engenharias que vocês possam imaginar, está a matemática lá. Utilizando quem? As letrinhas, as variáveis que a gente chama, né? E todos aqueles vagões da construção matemática da base, né? Agora, se o aluno se perde em um desses vagões, ele deixa de gostar de matemática. Aí você pode falar, professora, matemática tem muita propriedade, tem muita regra, realmente. E o que é maravilhoso nessas regras e nessas propriedades é que elas são imutáveis, elas não mudam, elas são sempre iguais, né? Então, se você aprender uma regra de potenciação, por exemplo, você vai usar ela para o resto da sua vida, elas nunca vão mudar. Elas podem, estar na engenharia de uma forma mais difícil, mas elas sempre vão ser as mesmas propriedades que vocês viram no ensino fundamental, né? Então, é importante que o aluno saiba todas as propriedades e regras e saiba como aplicá-las. Aí fala, mas professora, é tanta propriedade, como é que a gente vai aprender? Exercitando. A matemática só se aprende exercitando, né? E qual a aplicabilidade da matemática? Como eu já falei, em todas as disciplinas existe a matemática e em todas as profissões, gente. Ilusão daquele aluno que fala assim, eu vou fazer pedagogia para fugir da matemática. Porque quando você faz a pedagogia, você tem a responsabilidade de ensinar uma criança. E você vai ensinar o quê? O português e a matemática, né? E se você não tiver uma boa formação matemática, como é que você vai ensinar aquele primeiro vagãozinho da matemática para as crianças? E o segundo vagão, né? Então, a matemática é muito importante. Ah, mas eu vou fazer medicina, professora. Mas um médico não precisa saber matemática? Se você for um médico, você vai ter que saber gerir o seu consultório, você tem que saber quanto que você ganha, quantas despesas que você tem, qual é a despesa que você vai ter, você tem que pagar os planos de saúde, você tem que pagar uma enfermeira que te acompanhe. Isso chama matemática, financeira. Então, todas as profissões liberais vão ter que saber matemática financeira, né? Ai, professora, mas eu vou fazer direito. Mas um advogado trabalhista, por exemplo, ele vai precisar saber fazer os cálculos de quanto uma pessoa vai receber, né? Se ela for mandada embora. Tem o direito tributário, que tem que fazer os cálculos em cima de fiscalização, de imposto, né? Mesmo para você, mas direito penal, né? De pôr os presos lá na cadeia, não usa. Mas eles têm todas as regras de, se fica um dia é tanta a fiança, se for 2 dias é tanto a fiança. Tem que saber matemática, gente. E outra, matemática, ela abre os horizontes da gente, né? Ela não deixa a gente ser enganado, não é verdade? Porque uma pessoa que não sabe matemática, ele pode ser enganado, né? Você vai comprar uma televisão e a pessoa pode falar assim, olha, você vai pagar só R$100 por mês essa televisão, né? E mas em quantas vezes? Em 36 vezes. Em 36 vezes 6 vai dar 3. Então,
a pessoa está te enganando, ela pode te enganar. E a gente sabe que aqui no Brasil o que mais tem é picareta, né? Então a gente tem que ficar esperto com relação à matemática. Pesagem, né? Peso. Ela fala assim, tem meio quilo. E você não tem nem noção da quantidade. O que é um meio quilo, né? E ela pode te enganar. Em vez de colocar meio quilo, colocar 200 gramas, colocar bem menos a quantidade que você pediu. Então, gente, vamos começar a ver a matemática de uma forma, né, diferente, que ela é uma matéria importante na vidinha de vocês e que em todos os setores da vida, em todas as profissões, você vai utilizar matemática. Em quantidades diferentes, é lógico. O engenheiro usa matemática diariamente, um arquiteto, um professor de matemática como eu. Agora, dizer que uma professora de pedagogia, que faz pedagogia, não vai utilizar matemática, é mentira, né? Até a Rutinha, que não gosta de matemática, né? Que ela foge da matemática, ela sabe o quanto é importante para ela a matemática na hora de fazer os cálculos dela, as finanças dela, né? Então, às vezes a gente tem que fechar média, né? Média é matemática e a média é de vocês, né? Então, é importante em todas as áreas. Eu espero que eu tenha ajudado. Forte abraço, um beijo no coração de carinho.